Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as autoras que eu conheci esse ano e me apaixonei pela escrita. Vai chegando o fim do ano e a gente começa com as retrospectivas. Aqui no canal não é diferente, todo ano vocês acompanham, né, o vídeo de melhores leituras do ano e de melhores romances de época do ano. E esse ano eu resolvi incluir nessa retrospectiva autoras que eu tive meu primeiro contato no ano de 2020, que eu me apaixonei pela escrita delas, e comentar um pouquinho com vocês do porquê eu amei a escrita dessas mulheres e quero conhecer vários e vários outros livros delas. Então, basicamente, nesse vídeo a gente não vai falar sobre livros especificamente, mas sim sobre as autoras e o motivo por eu ter me apaixonado pela escrita delas. Antes de começar o vídeo, já se inscrevam no canal, já curtam o vídeo, porque se vocês deixam pro final acabam esquecendo. E lembrando também que meu link da Amazon tá aqui no box de descrições. Gostou de alguma dessas autoras? Ficou interessado em conhecer a escrita delas? Compre aí pelo meu link, que vocês me ajudam com uma pequena comissão, não pagam nada mais por isso e investem no canal. Agora chega de enrolação e bora falar dessas autoras maravilhosas. E a primeira autora desse vídeo não podia ser diferente, porque vocês me viram panfletando um livro dela o ano inteiro. Eu estou falando da Jennifer Donnelly, que escreveu O Chá do Amor. Foi com esse livro aqui que eu tive contato com a escrita dela. E, gente, que escrita sensacional. A mulher conseguiu escrever um romance de época com quase 600 páginas, que é coisa pra caramba, usar vários clichês e ainda assim construir uma coisa totalmente diferente, que prende o leitor do início ao fim, discute diversas temáticas, traz um ponto de vista diferente de Londres. Então, assim, apesar dela usar de clichês, por exemplo, para construir esse romance de época, ela conseguiu escrever uma coisa totalmente diferente do que eu já tinha lido, e olha que eu já li muito romance de época. E fora que a escrita dela enreda muito, sabe? Como eu disse, é um livro muito grande e que eu não senti as páginas passando. Eu não conseguia largar, foi um livro que eu li em 3 dias e ele é um calhamaço, né, gente? Então, assim, eu me apaixonei muito pela escrita dessa autora. Eu achei que ela sabe construir uma trama como ninguém, que ela sabe desenvolver diversos núcleos dentro de um mesmo livro como ninguém. E eu espero ler muitas e muitas outras coisas dela. Eu sei que tem um livro da Step Sisters, né, eu acho, e tem um da Bela e a Fera também, que eu tenho até na estante, mas que eu ainda não li. E eu queria muito que as editoras relançassem alguns dos romances de época dela, sabe? Que eu acho que é a pegada pela qual eu mais vou me apaixonar pela escrita dessa autora. A próxima autora não fui só eu que me viciei na escrita dela não, viu, gente? Porque eu vi o Booktube inteiro, o Bookstagram inteiro, surtando com a escrita dessa mulher e lendo vários e vários livros dela. Comigo não foi diferente, eu tô falando da Taylor Jenkins Reid, que o meu primeiro contato com ela foi com Os 7 Maridos de Evelyn Hugo. Vocês devem estar cansados, né, de me ouvir falando dessa mulher por aqui, mas, gente, desde que eu li esse livro, eu senti que eu precisava ler tudo dela, tanto que tem até 2 resenhas de livros dela aqui no canal. Vou deixar aqui nos cards pra vocês irem conferir, porque são livros muito bacanas que merecem ser conhecidos. E eu acho que o que mais me chama a atenção na escrita da Taylor é a forma como ela constrói os personagens, sabe? Porque você enxerga eles de uma maneira muito real. A Evelyn, é impossível você ler esse livro e não correr pra pesquisar sobre os filmes dela, mesmo sabendo que é uma personagem fictícia, sabe? Você fica com vontade de ler, de assistir os filmes dela. Assim como em Daisy Jones and the Six, que você começa a ler e você já quer ouvir as músicas, você quer conhecer esses personagens da banda, só que a banda também é fictícia, gente. E você vai conhecendo esses personagens, que eles são bem peculiares e que eles são repletos de falhas e acertos, que eles são muito humanos e você vai se encantando por eles e eles vão despertando sentimentos conflitantes em você, sabe? Essa construção dos personagens pra mim é o maior diferencial na escrita da Taylor. E claro, né, essa veracidade que ela passa, e ela não precisa de tramas muito elaboradas pra prender o leitor, sabe? Como em Depois do Sim, ela vai tratar uma crise conjugal onde os personagens vão passar 1 ano separados para tentarem lidar com seus problemas, com suas frustrações antes de voltarem para um casamento. E você fica preso naquilo e você fica lendo e virando as páginas, tentando descobrir o que vai acontecer com eles. É uma trama super simples, sem uma grande reviravolta, mas que prende o leitor, e isso é sensacional. Então, assim, eu acabei lendo os 4 livros dela, né, lançados pela Paralela esse ano, e em outra vida talvez já tá aqui na estante esperando pra ser lido, porque é assim, gente, essa mulher assim me enredou de uma forma que eu acho que ela já é uma das minhas autoras favoritas, né? Porque não tem nem como. E outra autora que eu me apaixonei muito pela escrita dela, e que eu não acredito que eu não tinha lido nada dela até hoje, porque ela é mineira,
É o tipo de autora que te dá um chute no estômago e você agradece ainda e fala maravilhosa. Eu tô falando da Conceição Evaristo e o contato que eu tive com ela, o primeiro contato foi com Olhos d'Água. Aqui a gente tem escrita de uma autora que ela é muito poética, mas é muito visceral. E ela vai de encontro aos nossos privilégios, sabe? Ela escancara uma realidade pra gente, ela faz a gente repensar, ela faz a gente ver a posição que a gente toma, ao mesmo tempo em que ela tá mostrando uma realidade muito brutal, muito crua pra gente, de como as pessoas pretas na nossa sociedade são marginalizadas, o que elas passam, o que elas sofrem, a gana delas por liberdade, por serem ouvidas e por respeito. Então, assim, foi um livro que me fez encarar muito os meus privilégios, enxergar melhor muitas questões sociais que antes eu não tinha tanta clareza ou não tinha tanto esclarecimento, e faz a gente ter vontade, sabe, de mudar as coisas, de mudar a realidade onde a gente vive. E eu acho que livros que despertam essa vontade na gente, que despertam essa reflexão, são muito importantes e muito necessários na nossa sociedade, sabe? Então, eu amei muito esse primeiro contato com a escrita da Conceição Evaristo, apesar de ter sido, como eu já disse, um soco no estômago, e eu pretendo ler muitas e muitas outras coisas dela, principalmente pra sair da bolha, pra sair da caixinha e pra ter mais consciência social, sabe? Que eu acho que falta em muita gente, eu sinto que falta muito em mim ainda, que falta muita evolução, então a escrita dessa autora aqui eu acho que vai me ajudar a chegar pelo menos um pouquinho perto de onde eu quero chegar e da pessoa que eu quero ser. Então, me apaixonei pela escrita da Conceição Evaristo também. E outra autora nacional que me arrebatou no ano de 2020, eu já conheci ela como blogueira, já admirava muito como pessoa e agora admiro muito também como escritora, é a Ivy Campos. A Ivy, ela escreve mais para se expressar, ela não tem o intuito de viver da escrita, mas eu acho que ela devia escrever muitos e muitos outros livros, sério, porque os livros dela mexem muito com a gente, sabe, como leitor. E o meu primeiro contato com a escrita da Ivy foi através de Contratempo, onde ela escreveu essa história com o intuito de não deixar com que as vidas daqueles jovens que foram ceifadas na tragédia de Santa Maria, aquelas 242 vidas, fossem esquecidas, sabe? Que caíssem no esquecimento por causa da impunidade, né? Que a gente sabe que reina aqui no nosso país. Então, assim, por aí eu já sabia que o livro dela seria uma leitura forte, sabe? Que me ganharia, mas eu não esperava o que estava por vir, porque você começa a ler, você começa a acompanhar e o livro chega ali de mansinho, vai despretensiosamente, e quando você vê, você tá enredado com tudo, você tá torcendo por todo mundo, você tá se afeiçoando aos personagens, você tá angustiado com eles e você tá feliz e sorrindo e você se emociona e você chora e você tem vontade de abraçar os personagens, sabe? E eu acho que escrita é muito isso, escrita é muito despertar emoções, as leituras assim no caso. E eu gosto muito quando um autor consegue despertar essas emoções em mim de uma forma genuína, sem que seja de uma forma apelativa, sabe? Que seja na medida certa. E a Ivy sabe fazer isso, assim, com maestria, de verdade. A escrita dela me enredou muito. Eu terminei o livro querendo saber mais daqueles personagens e querendo ter mais contato com eles, mesmo sabendo que era um personagem, sabe? Que a história acabou. E você fica ali no aguardo de cada uma dos acontecimentos, e o livro já começa, né, com a Letícia, que é a protagonista, indo pra Santa Maria pra uma festa. Então se você fica ali já agoniado, querendo saber o que vai acontecer com essa menina, se ela vai pra Boate Kiss, se não vai pra Boate Kiss, se algo pior, assim, vai acontecer com ela, com as pessoas que ela ama. Então é aquele tipo de livro que foi entrando na mente e eu terminei querendo abraçar os personagens da Ivy e a Ivy por essa história que ela criou, sabe? E com Outra Vez, que foi o outro livro dela que eu li esse ano, não foi diferente, foi surto atrás de surto, foram diversas emoções que foram sendo despertadas ao longo da leitura. E mais uma vez eu terminei apaixonada pelos personagens e pela trama e por tudo que foi acontecendo e pelas temáticas abordadas e por ser tudo na medida certa, sem ser apelativo. Então, a escrita da Ivy acabou entrando pro meu coração, assim, e acabou se tornando uma das surpresas que eu tive em 2020 com escrita e com autoras, e enfim, eu fiquei muito encantada mesmo pela escrita dela. Agora só falta ler mais um dos livros que ela já publicou e, Ivy, eu quero mais livros. E a última autora desse vídeo que eu descobri em 2020, que também me enredou assim por completo, e que foi bem parecido nessa questão assim, de despertar emoções e de chegar de mansinho,
e de surpreender foi a Beth O'Leary, e o meu contato com ela foi através de Teto para Dois. E é como eu já disse, né, gente, aquele estilo de leitura que, à primeira vista, quando você pega esse livro e lê a premissa dele, vem logo aquele filminho leve de sessão da tarde na sua cabeça, aquela coisinha assim que você vai ler pra passar o tempo e pra se divertir. Aí você descobre que a Beth O'Leary, ela escreve em camadas, assim, né? Porque aquela camada levinha, daquele iniciozinho de romance que tá surgindo, ela vai muito além, sabe? E ela vai tratar de temas muito sérios, muito necessários. E o que eu senti é que, apesar dela estar tratando desses temas de uma maneira muito responsável, ela ainda conseguiu deixar a obra leve, ao ponto de você se ver preso o tempo todo e se divertindo e sentindo com os personagens, sem trazer aquela exaustão, sabe? Dos temas pesados que geralmente traz. Então eu acabei me encantando pela escrita da Beth, pela forma leve como ela consegue trazer temas pesados e pela forma como ela consegue construir a história até chegar nessas temáticas, como foi sendo mostrada de uma maneira muito real, sabe? Que uma pessoa que passou pelo que a personagem aqui passou conseguiria se identificar. E eu acho que vale ressaltar novamente, né, essa questão dos sentimentos, porque ler é sentir também tudo aquilo que você está vivendo através das palavras de um outro autor. E eu acho que a escrita da Beth realmente traz muito disso, sabe? De você se envolver com os personagens, de torcer por eles, de se afeiçoar e de sentir raiva de outros pelo que eles fizeram com seus personagens favoritos, sabe? Então, eu achei, assim, genial a forma como ela construiu essa história, como ela construiu os personagens dela e como ela construiu esse enredo em camadas. E depois desse livro eu quero ler tudo que essa mulher escrever, porque, gente, sério, a escrita dela me ganhou demais. E eu já tô até com a troca aqui pra ler, porque já falaram também que é outro livro muito emocionante. Eu vou ler com a Larissa e com a Francimone, e eu já tenho certeza que vai ser um início de ano incrível só por começar com o livro dessa mulher. E bem, pessoal, essas foram 5 autoras que eu conheci esse ano e que me arrebataram com sua escrita e que eu quero ler várias e várias outras coisas delas. Me contem aí embaixo se vocês já conhecem a escrita de alguma delas, se gostaram, se não gostaram, se tem alguma outra autora que vocês recomendam muito, que vocês conheceram esse ano também e que ganhou o coração de vocês por completo. Vamos conversar, ok? Eu vou ficando por aqui, deixo aqui do lado mais 2 vídeos que talvez vocês gostem, vale a pena dar aquela conferida. Beijos e até o próximo vídeo.